Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, hoje eu vou trazer aqui um rápido estudo, pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, um vídeo que tratará aí das peregrinações cristãs, cruzadas e a perseguição aos judeus na Idade Média. Esse estudo foi concluído aí por Rebeca Souza Batista, creio eu que pela Universidade Estadual de São Bernardo do Campo. É um estudo bastante interessante e creio que se conecta com coisas que já estudamos aqui, principalmente na série Netzarim aqui do canal. Então, sem mais delongas, pessoal, bora pro estudo. A Idade Média foi um período de perseguição, de intolerância, muitas vezes de combate aberto contra os judeus. Responsabilizados pela morte do Messias, eles foram acusados de deicídio. Acabou a pausa aqui, pessoal. Deicídio, ou seja, é o fato de você matar um deus. Bem, deixa pra lá, continuemos. E se tornaram objeto de desconfiança, inveja, desprezo dos cristãos. O antissemitismo tomou uma dimensão sem precedentes. Muitas restrições lhes foram impostas. Existiram tributos específicos para eles. Eram proibidos de casar com cristãos e não podiam ter escravos ou empregados cristãos, ocupar cargos públicos, nem legar heranças ou construir sinagogas. Estavam sempre se defrontando com o dilema de escolher entre o batismo ou a morte. O clero tinha medo de que os judeus estivessem atraindo cristãos para a sua fé. Já no ano 538, o Concílio de Orleans aprovara decretos com o objetivo de extinguir o proselitismo judaico. Este concílio proibiu os judeus e cristãos de se misturar na Semana Santa e vetou aos cristãos o ato de comer com os judeus. Aos cristãos que desobedecessem às leis e se misturassem com os judeus, foram impostas penalidades. Daí, certamente, a obrigação do uso de uma insígnia distintiva pelos judeus, norma editada pelo Quarto Concílio de Latrão. As políticas da Igreja e dos Estados difundiam a noção de que os judeus estavam condenados à servidão e a de que a inferioridade judia devia ser perceptível aos olhos de todos. Rejeitados pelos cristãos, os judeus se recusavam a manter com aqueles uma vida em comum. O comportamento dos judeus produzia desconfiança e medo. Eles se escondiam em ritos misteriosos, conservavam um estranho idioma, permaneciam apartados e formavam um grupo fechado. Os judeus acreditavam no Antigo Testamento e renegavam o Novo Testamento, que, segundo os cristãos, era o desfecho e a explicação do Antigo. Aos olhos da cristandade, constituíam um mau exemplo para todos, principalmente para os pagãos que os cristãos buscavam atrair. Qualquer mal que atingisse os cristãos era atribuído aos judeus. As mais notórias acusações eram de profanação da hóstia e de assassinatos rituais. Segundo Richards, em 1144, depois que um menino, Guilherme de Norwich, desapareceu, um judeu convertido, Teobaldo de Cantuária, surgiu em cena para dizer que os judeus eram obrigados a crucificar cristã anualmente na Páscoa e num lugar escolhido por uma conferência anual de rabinos. Quando a criança foi achada morta,
houve uma explosão de violência contra os judeus. E foram odiados também porque se dedicavam à prática da usura, ou seja, você emprestar dinheiro a juros. Certamente, as condições em que o povo judeu vivia concorreram para que este se dedicasse a trabalhar com dinheiro. Enquanto os cristãos eram proibidos pela igreja de receber juros porque isto era considerado pecado, os judeus estavam livres para este exercício. Segundo Norman Cohn, os judeus que não estavam obviamente sujeitos a tal proibição eram encorajados e até obrigados pelas autoridades a emprestar o seu dinheiro contra certas garantias e eram elogiados por praticarem esta indispensável função. Muitas dívidas foram contraídas pelos cristãos que, no intuito de se livrar delas, promoveram a expulsão ou matança de judeus. Na época das cruzadas, o antissemitismo tomou uma dimensão sem precedentes. As cruzadas representaram para este povo longos anos de terror e perseguições, mas a maior parte dos escritos sobre as cruzadas advém de cronistas cristãos. Os judeus, mesmo que diretamente envolvidos no fenômeno, tiveram suas vozes abafadas, suas reflexões e reações suprimidas das obras historiográficas. No livro Kiddush Hashem, Crônicas Hebraicas sobre as Cruzadas, Nachman Falbel reúne testemunhos de integrantes das comunidades judaicas europeias que descrevem as terríveis experiências pelas quais passaram as comunidades judias na Alemanha medieval durante o movimento das Cruzadas. As crônicas constituem um testemunho de resistência, de coragem e fé dessas comunidades. Apesar das consequências funestas e do grave sentimento de impotência frente à superioridade das forças inimigas, a exemplo do que ocorreu em outros tempos na história milenar do povo judeu, as crônicas são um testemunho da coragem, resistência física e espiritual das comunidades com armas na mão, defrontando-se com os seus atacantes até se esgotarem seus recursos de autodefesa. A expressão Kiddush Hashem, título do livro de Falbel, é o nome dado no judaísmo ao autossacrifício, ato no qual as pessoas cometem suicídio e matam seus entes queridos para manter-se dentro de sua fé. Em tradução literal, Kiddush Hashem significa santificação no nome divino. A decisão de praticarem o Kiddush Hashem pode ser vista, sob esse aspecto, como a última saída para não caírem nas mãos do inimigo, além do seu significado religioso mais profundo, como ato de coragem e fidelidade ao Deus de Israel. No cenário onde se desenvolvem as histórias narradas pelos cronistas hebreus, o conceito de guerra justa justifica a ação dos guerreiros cristãos e o estímulo às peregrinações estimula a movimentação de multidões de cristãos em direção à Cidade Santa, Jerusalém. A partir do final do século XI, atendendo ao chamado da igreja e alegando cumprir a vontade divina, grupos de peregrinos e soldados assolaram o norte da Europa a caminho do Oriente, obrigando comunidades inteiras de judeus a escolher entre a morte e a conversão. Assassinatos em massa em Worms, Nels, Trier e outras localidades respondiam às acusações de que judeus, inimigos da fé, matavam crianças. Milhões de judeus foram vítimas da ação dos cruzados. Na primeira cruzada, sofreram perseguições e foram submetidos a batismos forçados.
Os relatos do cronista hebreu Sholomon Bar Samson, que está o nome, consequentemente, no caso aportuguesado aqui, continuemos, destacam os sucessivos morticínios ocorridos, sobretudo por parte de franceses e alemães, que se haviam disposto a ir até a Cidade Santa para ali procurar o túmulo de seu Deus e expulsar os ismaelitas e seus habitantes e conquistar o território. Segundo o relato do cronista, colocaram seus símbolos e a cruz sobre suas vestes. Segundo aí o livro de Terrilim, capítulo 74, versículo 4, homens e mulheres que tinham a intenção de peregrinar até o túmulo de seu Salvador se multiplicaram como gafanhotos sobre a terra, homens e mulheres e crianças, e ao passarem pelos lugares onde viviam os judeus, disseram uns aos outros: eis que vamos a um lugar longínquo procurar defender os nossos lugares santos e vingar-nos dos ismaelitas, ou seja, os islâmicos, enquanto os judeus estão aqui entre nós, e seus antepassados mataram e crucificaram o Messias em vão. Vinguemo-nos antes e os destruamos como povo, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Segundo aí o livro de Terrilim, capítulo 83, versículo 5. Ou para que reconheçam e aceitem a nossa fé. O cronista relata como o exército comandado por Godofredo de Bouillon decidiu vingar dos judeus primeiro para depois seguir caminho para a Cidade Santa. Naquele tempo levantou-se um duque, que seus ossos sejam triturados, que em sua crueldade atraído a acompanhar os cruzados em direção aos seus lugares santos por seu espírito corrupto. Aqui deve ser livro de Oséias, capítulo 4, versículo 12. No seu ódio jurou cometer perversidade antes de se pôr a caminho e vingar o sangue de Israel, não deixando qualquer resto ou sobrevivente daqueles que portavam um nome judaico. Após a passagem de Godofredo de Bouillon e seu exército na comunidade de Mogúncia, foi a vez do exército liderado por Emico, que, segundo o cronista, causou tristeza, lamento, destruição e calamidade à comunidade judaica. E no início do mês de Sivan, ou seja, dia 25 de maio, veio o nobre Emico, inimigo odioso de todos os judeus, que seus ossos se tornem pó com pedras de moer de ferro. Ele era o cabeça de todos os nossos inimigos e não poupou velhos, nem donzelas, nem crianças ou recém-nascidos, nem dos enfermos teve piedade, e dispôs-se a exterminar o povo de Deus, matando seus jovens com a espada e abrindo o ventre de suas esposas grávidas. Diante do numeroso exército, os judeus vestiram suas armaduras e lutaram contra os cruzados que estavam dispostos a eliminá-los. Salomão Bar Sansão descreve: no meio do dia, Emico, o cruel, inimigo dos judeus, veio com todo o seu exército até as portas da cidade, e os citadinos abriram-nas para eles. Vejam que nos abriram as portas, agora nos vinguemos dos que derramaram o sangue do crucificado. E os tementes a Deus, filhos da Santa Aliança, ao verem aquela enorme multidão e grande exército como a areia do mar, voltaram-se ao seu Criador. Então vestiram suas armaduras e pegaram as suas armas de guerra, dos mais velhos aos mais jovens. As comunidades judias eram dadas duas opções: a conversão ao cristianismo ou a morte. Muitos judeus sem saída optaram pelo sacrifício de toda a família. Salomão Bar Sansão relata: os filhos da Santa Aliança
ao verem que seu destino estava selado e que haviam sido derrotados pelos seus inimigos, entraram pátio adentro e todos juntos, velhos e moços, donzelas e crianças, servos e servas, clamaram ao seu Altíssimo, que está nos céus, e choraram por eles e por suas vidas, e aceitaram o juízo divino, e disseram com convicção e boa vontade: é o fim de tudo, e não temos de meditar sobre os atos do santo, bendito seja, e bendito seja o seu nome, que nos deu sua Torá e ordenou-nos morrermos e sacrificarmos-nos em seu santo nome. Apressemo-nos e sacrifiquemo-nos como holocausto ao Altíssimo, o Eterno, e depois degole-se a si mesmo pela sua própria garganta, ou enterre a faca em seu próprio abdômen. E logo que entraram no pátio, os inimigos encontraram alguns dos piedosos decididos, juntamente com o nosso mestre Isaac Bar Moshe, de arguta sabedoria, que estendeu seu pescoço e cortou de início. Envolveram-se em fazer a vontade de seu Criador e não quiseram fugir, pois tinham um receio de querer viver naquele momento, já que por amor haviam recebido o veredicto dos céus. Para o cronista, o Kiddush Hashem, praticado pelos judeus, representa um ato de coragem do judeu em defesa de sua fé. E os inimigos atiraram sobre eles pedras e flechas, mas eles não temeram e não fugiram. Então atacaram com a espada todos os que encontraram e os sangraram até o fim. E ali as mulheres, tomadas de coragem, degolaram seus filhos e filhas e também a si mesmas. E muitas pessoas tomaram coragem e sacrificaram suas esposas e seus filhos. E todos, homens e mulheres, sacrificaram uns aos outros. E as donzelas noivas e noivos olharam através das janelas e gritaram em alvoroço: olhai e vede, nosso Deus, o que estamos fazendo para santificar o seu grande nome, sem que nos convertamos ao crucificado e rejeitado em seu tempo. E as mulheres justas e piedosas estenderam seus pescoços umas às outras para sacrificarem-se em seu santo nome, assim como fizeram cada um com seu filho, irmão com irmã, mulher com seu filho e filha, vizinho com seu vizinho e amigo, noivo com noiva, compromissado com compromissada, um sendo o sacrificador e o outro sacrificado, até que um sangue tocou o outro. O mesmo cronista descreve os episódios que atingiram os judeus da região de Colônia, deve ser Colony, Alemanha. No terceiro dia, 1º de junho, pela manhã, com gritos, levantaram-se os inimigos sobre eles e destruíram as casas, roubaram e espoliaram, puseram abaixo a sinagoga de onde tiraram os livros da Torá, profanando-os e pisoteando-os nas ruas, no dia em que ela, a Torá, foi dada, quando a terra tremeu, seus fundamentos estremeceram. Segundo livro aí de Jó, capítulo 9, versículo 6. Muitos morreram pelas mãos dos cristãos, outros morreram santificando o nome do Altíssimo. E naquele dia, 27 de junho, vieram os inimigos de Adonai, a uma aldeia, e ao anoitecer, os que se encontravam ali santificaram o nome, muitos noivos e lindas noivas, velhos e idosas, rapazes e moças, estenderam o pescoço e sacrificaram uns aos outros, entregando suas almas para a santificação do nome nos lagos que ficavam ao redor da aldeia. E quando os inimigos chegaram em frente à aldeia, alguns piedosos subiram em uma torre e atiraram-se no rio Reno, que corre ao redor da aldeia, e afogaram-se no rio, morrendo todos. Aqueles que não foram mortos e que não morreram santificando o nome do Altíssimo foram convertidos à força, mas sobre eles permanecia sempre a suspeita de que a conversão não era verdadeira.
Uma outra crônica sobre a perseguição aos judeus na primeira cruzada, atribuída ao Rabi Eliezer Bar Natan, narra a destruição, os saques, roubos e mortes e destaca o interesse dos cruzados nos bens materiais dos judeus, o que os levou ao roubo, ao assassinato de famílias inteiras e à destruição de suas casas. Os inimigos e opressores atacaram os judeus que se encontravam em suas casas, roubaram e mataram homens, mulheres e crianças, jovens e velhos, e destruíram as casas e derrubaram as escadas, e dilapidaram-nas e saquearam-nas, e tomaram a Santa Torá e pisaram-na como o barro nas ruas, e rasgaram-na e profanaram-na, escarnecendo e dela mofando levianamente. O cronista relata o momento em que um grande número de cruzados se levantou contra uma pequena quantidade de judeus na cidade de Mors. Em nome da fé, os judeus dessa comunidade, para não se render aos cruzados, foram levados a sacrificar seus entes queridos. E no dia 7 de Tamuz, dia 30 de junho, levantaram seus inimigos contra um povo pobre e oprimido na cidade de Mors. Cercou a cidade uma multidão enorme como a areia à beira do mar. E lá se encontravam duas piedosas, a senhora Gentel e a senhora Rebeca. Uma foi atacada pelas dores do parto e nasceu-lhe um filho homem, e a outra foi atacada de grande pavor e ficou febril, e ambas encontravam-se enfermas naquele lugar. E também encontrava com eles uma menina muito linda. E quando viram que os inimigos voltavam-se contra elas, sacrificaram a bela menina, que tinha 10 anos, e também pegaram um menino pequeno, que havia nascido há apenas uma semana. Embrulharam-no em seu berço, pois condoeram-se dele, e atiraram-no da torre onde se encontravam. Perseguições e atrocidades foram praticadas da mesma forma em outras comunidades. E aquilo que os inimigos fizeram nessas comunidades, assim também o fizeram em outras, na cidade de Trier e Metz, e também em Regensburg e Praga, onde o nome santo foi santificado com amor e dedicação até o anoitecer. A segunda cruzada, derrotada pela desorganização e os desentendimentos entre os chefes cruzados, não conseguiu chegar a Jerusalém, mas levou terror e extermínio às comunidades judias. Efraim ben Jacob de Bonn relata as atrocidades cometidas pelos cruzados e menciona a atitude de um bispo que prestou refúgio aos judeus em troca de suas riquezas. Grande parte da comunidade de Colony deu ao bispo daquela região muito de suas riquezas para que ele cedesse a fortaleza de Wolkenberg, que não se encontra monumento comparável em toda a Alemanha. E eles deixaram ao bispo como hipoteca, além de suas vidas, suas casas e suas riquezas, na cidade de Colony. Segundo o cronista, a fim de aumentar ainda mais a fúria pelos judeus, os cruzados inventaram mentiras e acusações. A perseguição foi encorajada de todas as formas. Aqueles que não foram mortos ou batizados à força perderam seu dinheiro, e o perdão das dívidas contraídas junto aos judeus foi um forte motivo para a movimentação dos cruzados. Nas demais comunidades da França, não ouvimos dizer que alguém tenha sido morto ou batizado à força, porém, muitos foram expoliados de seus bens, pois o rei da França, Luís VII, declarou: todo aquele que se dispuser a ir até Jerusalém, ser-lhe-ão perdoadas todas as dívidas contraídas junto aos judeus. E a maioria dos empréstimos dos judeus na França eram feitos sob desconfiança e, portanto, perderam seu dinheiro. O rabino Efraim ben Jacob de Bonn, nas suas crônicas sobre a perseguição na terceira e quarta cruzada, ressalta que o interesse pelo dinheiro dos judeus foi um elemento instigador para a perseguição.
O cronista descreve os fatos ocorridos no ano de 1187 da nossa era, quando a comunidade judia de Mogúncia foi totalmente destruída pelos cruzados e o seu bairro incendiado. Na véspera do Shabat, eis que um cristão se dirigiu ao cemitério e disse que um judeu queria matá-lo, e o bispo difundiu este rumor, até que a comunidade lhe deu mais de 100 moedas de ouro. No segundo dia de Rosh Hashanah, Ano Novo, quando foram levados até a casa do bispo, os judeus juraram nada lhe terem feito, afirmando que não costumavam matar nenhum cristão na véspera da Pessach, da Páscoa, e distribuíram muito dinheiro. E em meio ao desenrolar de todo esse problema, observou-se um fenômeno no sol. Na véspera do Rosh Hashanah, dia 4 de setembro de 1187, mais especificamente, no dia do eclipse do sol, os ismaelitas, ou, no caso os islâmicos, mataram da nação dos germanos mais de 4.000 guerreiros e tomaram a cruz na qual fora pregado o Messias, que seus ossos sejam pulverizados, e levaram-na com eles para o seu território. Tomaram o Santo Sepulcro após o Hanukkah e mataram todos que se encontravam em Jerusalém e tiraram a lápide com o nome amaldiçoado do pendurado e reviraram todo o pó do sepulcro. E logo depois disseminou-se a notícia em todos os lugares da Alemanha, e disseram os cristãos aos judeus: eis que chegou o dia que esperávamos para matar todos os judeus. Segundo o autor, alguns judeus foram salvos devido à ajuda que obtiveram de algumas pessoas, e em troca de dinheiro, de muito dinheiro, os bispos decretaram a paz aos judeus na região. O fanatismo religioso, a perspectiva de expoliação dos judeus, a ambição de tirar seus bens e saquear suas riquezas foram fortes motivações que levaram os cruzados a atacar as comunidades judias. Protagonizaram as ações contra os judeus, homens comuns, desejosos de obter riquezas, mas também membros do clero, reis e imperadores. As cruzadas representam um momento ímpar, na qual os conflitos entre cristãos e judeus ultrapassam a condição de ressentimento mútuo e assumem feição verdadeiramente catastrófica. O genocídio aos judeus foi explicado não só pelo fanatismo religioso, que levou os cruzados a forçar os judeus à conversão quando não os matavam, mas também pelo desejo dos cruzados de apossar-se das riquezas dos judeus. A dor e o sofrimento dos judeus, bem como seus atos de resistência física e espiritual frente à ação dos cruzados, estão em destaque nas crônicas hebraicas que, elevando-os à condição de protagonista, trazem uma contribuição decisiva para a elucidação do fenômeno histórico das cruzadas. Bem, pessoal, agora tem aqui, né, as notas da onde foram retirados aí, montados esse estudo, né? Temos aí a J. Richards, né, com o livro Sexo, Desvio e Danação, as minorias na Idade Média, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1993, página 111, Ann Cohn, com a obra Nascenda do Milênio, Milenaristas, Revolucionários e Anarquistas Místicos da Idade Média, Lisboa, Presença, 1970, página 66. Anne Falbel, Kiddush Hashem, Crônicas Hebraicas sobre as Cruzadas, São Paulo, EDUSP, Imprensa Oficial do Estado, né, 2001, página 23. Temos aí Falbel, Anne Falbel, Opsit, página 23. E temos a Pup Falbel, aí na página 74, 77, 81, 82, 83, 84, 85 e 102, além das páginas 103,
127, 133, 135, 138, 179, 185, 218 a 219. Bem, pessoal, chegamos ao fim desse estudo. Como podemos ver aí, a história é bizarra, né? Nós vemos que aquilo que chamam de pais da igreja através dos concílios, esses concílios que vieram, o único concílio verdadeiro da verdadeira igreja, da verdadeira eclesia, da verdadeira Kahal, é o concílio de Jerusalém, criado pelos apóstolos originais do Messias. O problema é que após ali Inácio de Antioquia subir ao cargo de bispo ali no ano de 66, ele começou a manipular isso, começou a tirar, minar o poder do concílio de Jerusalém, concílio de Jerusalém, começou a minar esse poder para que os bispos tivessem mais poderes, ou seja, mais poder e mais status. A partir de Inácio, então, vários daqueles considerados pais da igreja, como Tertuliano, Marcião, entre outros, começaram a criar heresias, criar doutrinas heréticas das quais os cristãos, né, os gentios, passaram a seguir. E uma dessas foi a declaração culpando os judeus aí pela morte do Messias, só que eles não entenderam que era necessário que o Messias morresse e ressuscitasse para que tudo aquilo se cumprisse, ou seja, são totais ignorantes das Escrituras, tanto apenas, não somente da Torá, dos profetas, mas também dos escritos nazarenos, das quais eles dizem ter tanta fé para poder ali defender, só que eles defendem sem saber o que estão defendendo. Leem, mas não conseguem entender o que está escrito. Ou seja, nada de novo debaixo do dom celeste. Hoje nós vemos aí todos os ditos crentes, em sua maioria, leem, pelo menos aqueles que leem as escrituras, não conseguem entender as escrituras, não conseguem compreender aquilo que está escrito, não conseguem. Muitos ali, inclusive, se agarram com todas as forças em doutrinas heréticas que aprenderam nas escolas dominicais, nas catequeses católicas, ou seja, do sistema religioso. Ou seja, a palavra do sistema religioso virou a lei, virou a escritura. Mesmo que a palavra da religião contradiga o que está escrito. Então, o que acontece justamente é isso, pessoal. Nós vemos aqui que a história, ou seja, houve ignorância de ambos os lados, né? Nós vemos aí relatos aí de que os cruzados pegavam a Torá, rasgavam, pisoteavam. Pensem na blasfêmia que isso representa. A Torá, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? De Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, né? Então, aí com os nomes originais, né? Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vaikra e Devarim. Então, a Torá, tudo que o Messias, se vocês pararem para analisar em todos os chamados evangelhos, o Messias, o Cordeiro, o Salvador, nada do que ele ensinou, tudo que ele ensinou, em nada sai fora da Torá, nada. Ele ensinou a Torá, a forma certa de se praticar a Torá, não da forma robótica, da forma da quais os Prushim, os fariseus, faziam no tempo deles. Então ele combatia as halahás. Inclusive, isso foi debatido aí no último vídeo aqui do canal, a diferença entre halahás e mitzvot, ou seja, a diferença entre a tradição dos homens e os mandamentos do Eterno, do Altíssimo. Então, pessoal, o ponto aqui que nós vemos é justamente esse. Vemos que os cristãos foram perseguidos, e para quem conseguiu, de certa forma, acompanhar a primeira série que eu coloquei aqui no canal, que foi a série Netzarim, vocês vão ver que a verdadeira igreja, ela nunca parou de ser perseguida, nunca, né? Os remanescentes fiéis ali, a verdadeira igreja, né, aos nazarenos, eles eram perseguidos tanto pelo novo sinédrio judio, né, judaico ali, após a reforma judaica em Avni, após o ano de 70, como também foi perseguido pelos cristãos, pela
pelos pais da igreja até ali a unidade da Igreja Católica Romana. Então, nós vemos que essa perseguição, ela, com certeza, essa perseguição aqui dita, relatada aos judeus especificamente, claro que os judeus ortodoxos, né, que rejeitam o Messias, claro que está falando sobre eles, mas também, com certeza, isso engloba também a verdadeira igreja, os remanescentes ali, Netzarim, né, os remanescentes do caminho, né, os seguidores do caminho, da qual não se curvaram para as doutrinas heréticas realizadas pelos líderes gentios ali após Inácio de Antioquia. Então, aos poucos, nós vamos estudando a história, nós vamos descobrindo essas coisas, descobrindo todas as atrocidades da qual a humanidade é capaz de fazer. Vemos ali que os judeus se sacrificaram a todos. Olha o nível de ignorância disso, certo? Para não se converter ao cristianismo. E olha, ou a conversão à morte. É interessante que a gente pega isso pela história. Para quem acompanha ali a série Vikings, né, no canal, era do canal History, né, mas está disponível na Netflix, para quem tem Netflix. Acompanha ali a série ali Vikings. Ali temos ali os pagãos nórdicos que, quando atacaram ali a França, a Inglaterra cristã, muitos deles eram obrigados a se converter ao cristianismo. Então, é tudo essa coisa de época, ou seja, é uma coisa bem típica à época. Então, essas cruzadas que tiveram, tudo isso, todo esse movimento, nada mais foi do que o homem derramando sangue em nome do homem, com a desculpa de que estariam realizando uma obra do Altíssimo. Ou seja, tudo aquilo que eles rejeitam, tudo aquilo que está escrito, e não colocam em prática uma vírgula do que está escrito. Esse é o ponto que eu quero trazer com esse estudo aqui. Ok, pessoal? Bem, pessoal, vou parando esse estudo por aqui. O vídeo já está muito longo. Espero que esse estudo seja bastante edificante para vocês. Vou gravar agora uma série para os próximos vídeos. Eu vou gravar uma série sobre o arrebatamento pré-tribulacional, que é outra heresia que vamos desmistificar aqui, talvez em 4 ou 5 capítulos. Ainda vou decidir isso. Vai ficar agora para o próximo vídeo. E agradeço aí aos novos inscritos do canal, as pessoas que deixam like nos vídeos, as pessoas que comentam, as pessoas que ajudam esse canal a crescer. Muito obrigado, pessoal. Lógico, eu sei que eu não falo para as multidões, falo apenas para alguns que têm a mente e o coração aberto para entender todas essas coisas que eu tento trazer aqui pelo canal em forma de estudos para vocês. Espero que esses estudos sejam, de certa forma, totalmente edificantes, que edifiquem vocês de forma espiritual e que vocês passam a compreender mais as Escrituras. Esse é o ponto, essa é a minha missão aqui, é fazer vocês pensarem e se afastarem da mentira. Então, que o Altíssimo Yahweh Tsevaot abençoe a cada um de vocês e a seus respectivos lares, suas respectivas famílias, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, o Cordeiro, o Salvador, continue lhes dando norte, discernimento e entendimento das separadas Escrituras, pessoal. Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.